Fábio, se eu não morri ontem, eu vou ficar assim, ó, mais uns 80 anos de vida aí. Eu não pretendia viver aos 130 anos, mas depois de ontem foi ataque, assim, foi prova para que eu vou viver muito. Porque, cara, eu tenho discutido com muitos vascaínos que insistem em dizer que o time não é bom. Falo, não, o time é bom, tem esse jogador, tem aquele outro. E o primeiro tempo ontem foi desastroso. Né? Assim, os melhores jogadores, e aí eu vou falar dos mais técnicos, mas acho que vou falar do principal, porque é o que encantou o torcedor vascaíno nessa temporada, foi o Andrei Santos. Nem ele conseguia acertar um passe, né, no primeiro tempo. No segundo tempo, as mudanças do Jorginho deram certo, o Vasco reagiu e, quando parecia que ia virar, tomou o segundo gol e aí voltou a jogar mal, mas aí o Figueiredo fez aquele cruzamento, o Alex Teixeira fez o segundo gol, e aí eu não lembro o nome do atleta do Operário, foi querer dar uma caneta no meio-campo, exatamente no Arnaldo, o capitão. Jogou até Arnaldo. No Botafogo, lateral, isso. Isso, ele mesmo. O Thierry Figueira que me falou, aquele maluco jogou no Botafogo ano passado. Aí ele foi dar a caneta, e aí quando o Andrei Santos dá o passe por cima, assim, falei, não, porque pela televisão parecia que tinha espaço para ele pôr a bola por baixo, né? E aí o Peck vai, cruza, a bola entra, eu saí gritando aqui igual um louco. Meu irmão, parecia gol de final de Copa do Mundo. Cara. Embora para o torcedor vascaíno ontem foi exatamente esse o sentimento. Final de Copa do Mundo, porque com a vitória do Sport, né, e a possível derrota do Vasco, a esperança, a expectativa ia ficar muito difícil, porque seria a nona vitória, a nona derrota consecutiva fora de casa. Mas, cara, hoje o Vascaíno acordou de alma lavada e mais confiante no retorno à Série A em 2020. Ô, Fábio, antes de passar para você rapidinho, eu esqueci de dar um recado para a galera. Tá vindo toda a galera do Facebook também do Edmundo. Gente, você que tá pelo Facebook, vem pro YouTube, se inscreve no Fanático Vascaíno e também no Mundo Ed aqui, tá? Curte esse vídeo. Quem tiver aqui, já deixa o like aí, senta a mão no like, se inscreve no canal, curte, vai compartilhando com a galera. E agora eu quero saber do seu coração, Fábio. Eu vi que ontem você gritou que nem um maluco. Meu pai mandou o corte do seu vídeo depois gritando. Fala pra gente o que você achou aí dessa partida. Eu tava achando que tava indo pro ralo, tá? A hora que tava aos 44 minutos perdendo o jogo, lá 43, 44, eu achei, vai pro ralo, não é possível. Se perder esse jogo, pra mim, não é possível, cara. E aí, qual foi o sentimento, Fábio? E o que era, assim, algo impensável. Você fala assim, caramba, o Vasco não pode perder esse jogo. Mais um jogo que o Vasco deixa pelo caminho, né? E se a gente olhar, o Vasco jogou 17 jogos fora de casa. O Vasco estava indo para a 10ª derrota em 17 jogos. Não pode. Isso é inaceitável para o Vasco, que está tentando voltar à Série A. Então, assim, o que aconteceu? Quando estava 2-1, eu falei, cara, arrancar o empate já vai estar de bom tamanho, mas o Sport estava vencendo o Brusque. Hoje o Ituano, que também está ali tentando correr, pega o Cruzeiro, já campeão. Eu falei, caramba, vai estar dando tudo errado. Mas quando a bola do Alex Teixeira entrou aos 50 minutos, e claro que foi como o Edmundo disse, a gente vai cobrar de quem a gente espera algo. É do Nenê, do Alex Teixeira, os meninos talentosos, mas são mais meninos, vão sentir, vão oscilar. O próprio Andrei Santos oscilou, o Marlon Gomes oscilou na entrada no segundo tempo, mas não deixam de lutar. E aí, quando o Alex Teixeira fez o gol, cara, aquilo foi uma explosão, acho que do torcedor realmente, como o Edmundo disse, saiu comemorando em casa e tal, teve gente que deu cambalhota, teve gente que chorou, e a minha explosão foi que assim, cara, vem tudo na cabeça, eu tô com um canal, vai para 2 anos, cara, ficar um terceiro ano, que o torcedor do Cruzeiro sabe bem o que é isso, na Série B, é uma catástrofe para um clube do tamanho do Vasco, que tenta se recuperar. E aí, cara, assim, foi uma explosão porque o que eu mais sinto é torcedor do Vasco torcer contra o Vasco. Isso é inadmissível, cara. Não importa se é A, B ou C que está no comando, você torce pro Vasco. Eu sempre fui pro estádio para gritar o nome do Edmundo. Eu nunca gritei o nome do Eurico Miranda, do Calçada, de ninguém. Eu ia para gritar os meus ídolos, Roberto, Edmundo, Romário, os nomes que a gente ia pro estádio, não os caras que ficam na gravata sentado na cadeira. Mas hoje o Vasco ainda tem isso, aí o cara torce contra para depois ir para a rede social, aparecer como solução. Pô, gente, é o Vasco ficar na segunda divisão de novo, não dá. Agora, não sei se o Edmundo concorda comigo, essa vitória,
ela tem um ponto que para mim é fundamental, que é o emocional, Edmundo, porque se perde, ainda estaria no 4º lugar, mas com o Sport muito colado, era a 9ª derrota, como você bem lembrou, consecutiva fora de casa. Essa vitória, fala assim, opa, a gente virou um jogo depois de mais de um ano, fora de casa, agora recebe o Novo Horizontino, estádio lotado, agora é a hora da retomada, porque é a reta final, né, Edmundo? Não dá mais. O emocional que estava indo para baixo, o avião embicou para cima. Não, sem dúvida nenhuma, era muito nítido que a parte emocional estava lá embaixo. Até no segundo gol do Operário, eu falei aqui em casa, falei, na minha época, o goleirão bota o pé lá em cima assim, ó, e segura a bola. Quando o Thiago espalma, podem questionar o que quiser, mas treinamento ele tem. Então, ali demonstrava um grande nervosismo. Né? Então, acho que em termos de moral, foi fundamental. Mas eu fiz uma analogia, porque eu sou um cara assim muito positivo, né, Fábio? Eu fiz uma analogia de que eu ia esquecer todos os 32 jogos que haviam passado, essas 8 vitórias consecutivas, 8 derrotas consecutivas fora de casa, eu tinha esquecido. Eu tinha feito um recorte de um campeonato que começava ontem. Sim. Com 6 jogos, e o Vasco estava na frente. O Vasco foi beneficiado por ser tetracampeão brasileiro, por ser campeão da Libertadores. Ele vai começar um campeonato e ele vai ter uma vantagem, sabe? E ontem foi o pontapé inicial. Ganhou já o primeiro jogo fora de casa, agora faltam 5 decisões, 3 delas jogando em São Januário. Então, assim, o que ficou para trás passou. Acho que o Jorginho também ficou de alma lavada, porque se ele perde, ele ia ficar com 20% de aproveitamento só. Né? Com a vitória, ele foi para 47%. E isso fez com que a moral do Jorginho vai dar tempo, né, até sábado, do Vasco ficar mais tranquilo e se preparar para o jogo. O Novo Horizontino ganhou do Vasco no turno. Mas... a primeira derrota, inclusive, do Vasco na Série B. Exatamente. Mas havia uma troca de comando, jogando em casa, lá em Novo Horizonte, eu conheço bem, é muito quente. Então, assim, agora é outro panorama, o Vasco joga em casa, os ingressos já estão esgotados, tem que pôr a bola, nem que seja com a mão, lá dentro, nem que seja de 0-0, o Vasco tem que ganhar, porque aí ele coloca a pressão. Eu vi que tem muito confronto direto, Sampaio Correia Esporte, Sampaio Esporte e Cruzeiro, Londrina e Sampaio Correia, Ituano e Esporte. Enfim, ontem eu estava vendo na televisão e vi que tem muito confronto direto. Nem todos os times vão conseguir ganhar todos os jogos. Então, é passo a passo, e o próximo passo é contra o Novo Horizontino, e tem que ganhar de qualquer maneira. Em casa, né? Tem que ganhar o jogo, né? E tem que lembrar que o Sport continua colado, né? Ganhou o jogo, e hoje tem Ituano e Cruzeiro, só que no Mineirão cheio, né? Tá lotado, vai estar mais de 60 mil pessoas lá, né? O Jader Souza, né, mandou o superchat aí pro Fabião. Foi muita emoção, melhor casaca do ano. Valeu pelo superchat aí, Jader. Pessoal, tá todo mundo... Tem muita gente comentando aqui do Thiago, né? O Flávio Copas mandou, tá sempre nas nossas lives também. Um abraço pro Flavião. O Wallace também mandou falando do Thiago. Queria saber de vocês, que tá falando que o Thiago tá falhando muito, que ele tá sentindo um pouco o nervosismo, etc. Aí eu queria saber, Fábio, você achou que caiu muito de rendimento o Thiago? Caiu de rendimento. Caiu junto com o time, né? Nos últimos 5, 6 jogos, falhas que ele não cometia, porque até 7, 8 jogos ele era tido como um dos melhores goleiros da Série B, com notas, enfim. Mas ele caiu e tem falhado algo que ele não falhava. Ele, o sistema defensivo como um todo, o Anderson Conceição, Danilo Bosa, os dois falharam ontem para mim. No primeiro gol, o Conceição vai perseguir o ponta, que cruza com extrema facilidade, o 9, aliás, não foi nem o ponta, e o Bosa, a bola viajou e o cara cabeceou. Assim, o Thiago também tinha que ter saído, então é um somatório de falhas. Mas o Thiago, ele é rodado, né? Ele não é um garoto. Agora, não sei, Edmundo, que viveu muitos anos lá dentro, vestiário, muitos elencos, eu não sei se
essa transição, se alguns já perceberam que não vão ficar, se bate aquele abatimento, você fala, não vou ficar mais também, cara, pô, por que eu vou me entregar tanto aqui? Ano que vem eu já estou em outro clube. Eu não sei, porque se isso acontece, de alguma forma contamina quem vai ficar, né? Porque os garotos vão ficar, por exemplo, e se o Vasco ficar na Série B, quem for embora, os garotos ficam para a Série B. E acho que é o nome de todo mundo. Eu não consigo entender que isso aconteça, mas tem muito torcedor falando isso. O cara já sabe que não vai ficar, nem bota mais o pé em dividida. Tem isso, Edmundo? Isso existe sim, né, Fábio? Uma pergunta que me fizeram nesses 13 para 14 anos de comunicação, né, trabalhando como comentarista. A pergunta jogador derruba treinador? A minha resposta é muito simples e verdadeira. Diretamente, não. Indiretamente, sim. Eu acho que é mais ou menos isso que você quer dizer. Eu não vou ficar... Só que o grande segredo, na minha modesta opinião, é que você está numa vitrine das maiores do mundo. Independente se o Vasco está jogando pela quinta vez a Série B, se não ganha nada desde 2011, isso não muda a grandeza do Vasco. E quem faz a grandeza do clube são os jogadores que vão a campo, né? Eu acho que essas indefinições elas são muito ruins, né? Quando você diz Alex Teixeira não vai ficar, aí qual é o ânimo do cara que tem contrato só até o final do ano? Embora ele seja um cara muito grato ao Vasco, está com a vida estabilizada financeiramente e tem o nome dele também a zelar, né? Porque uma das grandes tristezas que eu tenho na vida é meu último jogo profissional ser o rebaixamento do Vasco. Eu sei que eu prestei ótimos serviços ao Clube de Regatas Vasco da Gama, mas tem essa mancha. E as pessoas não esquecem. Então, eu sei que o atleta não quer isso no seu currículo. Mas, cara, me pareceu assim mais falta de organização e de autoconfiança do que propriamente de tirar o pé ou de não se esforçar. Acho, o Fábio, eu vejo alguns erros gritantes depois que eu não via isso como jogador e nem estou falando especificamente do Vasco. Se for ver o primeiro gol do Gabigol contra o Bragantino agora, primeiro gol não, o gol do Gabigol contra o Bragantino. O meu goleiro não vai sair do gol naquela bola, porque praticamente o Gabigol rola. Eu estou falando de que era um dever do técnico. Ontem, teve 2 erros. O zagueiro do Vasco que deixa cruzar e o outro zagueiro que está acompanhando o atacante e deixa ele longe do seu contato, teoricamente marcando só a bola. Então, a bola passa dele, o jogador do Operário foi lá e fez o gol. Eu acho que essas orientações elas devem ser dadas dia a dia, entendeu? E acho que técnico no Brasil, e aí não é uma crítica ao Jorginho, não, se esquece dos detalhes, sabe? Se prende a uma série de coisas, mas são os detalhes que são super importantes no futebol. E quando você está, sei lá, tonto, né? Que eu acho que depois de 8 derrotas, você está meio tonto. Ou será que eu vou perder de novo para mais um time na zona? A pressão aumenta, né? A pressão geral, aí você fica desatento. Então, acho que essa vitória de ontem foi de fundamental importância para voltar a concentração total para esses últimos 5 jogos. Exatamente. Deixa eu colocar a galera que está mandando muita mensagem aqui. Aliás, tem gente falando de não, tem que dar premiação por jogo. Não, né? Pelo amor de Deus. Se o cara não é motivado para jogar no Vasco e sabendo que o Vasco virou SAF agora e ano que vem só vai ficar quem estiver jogando bem, aí não precisa de premiação por jogo. Mas né? tem uma possibilidade, Gui, de ter uma premiação pelo acesso, né? Que aí é normal, né? Teve acesso, beleza. Não é por jogo, né? E foi até quem divulgou isso, foi o canal Atenção Vascaínos, que seria uma premiação de 10 milhões de reais para dividir dentro do elenco, que é normal, né? Você consegue o êxito, você obtém a meta, alcança a meta, você ser premiado, é normal. Não, tudo bem, mas aí é algo que não passa do normal. Agora, por jogo, para ganhar, se vocês ganharem, vai ter bicho toda vez. Acho que isso não é o caso. Os caras têm que estar motivados, né? Até porque o que a torcida do Vasco tem feito nessa Série B, né?
Até por isso o Vasco tem um aproveitamento em casa muito grande. Fora que o problema do Vasco claramente é fora de casa, né?